Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje é um vídeo resposta. Um vídeo resposta à desinformação, um vídeo resposta à mentira e um vídeo de orientação, de explicação sobre um tema delicado e sobre um tema muito importante de ser compreendido para que não haja desinformação, né? O tema do vídeo de hoje é divórcio, o divórcio na Igreja Ortodoxa, né? Refutando aqui, né, falácias de pessoas de má fé sobre esse tema a respeito, né? Então, vi muitos vídeos já de católicos papistas ou de católicos sedevacantistas atacando a ortodoxia da igreja, dizendo que a igreja ortodoxa é favorável ou apoia ou aceita o divórcio. Então, esse vídeo aqui vai responder essa questão do divórcio na igreja ortodoxa e, mais do que isso, né, busca dar uma orientação e mostrar a visão que a igreja tem sobre o casamento e sobre os sacramentos em geral, que é um pouco diferente daquela visão que tem, né, os heterodoxos, os heréticos ocidentais. Então, mas antes de iniciar o tema, é importante dizer que esse vídeo vai ser uma explicação rápida, resumida, uma ideia geral, para aqueles que querem se aprofundar no tema, ter uma compreensão melhor e mais aprofundada. Vou deixar linkada no primeiro comentário fixado deste vídeo e também na descrição do vídeo um artigo de um blog ortodoxo explicando este tema de forma mais aprofundada, de uma forma que eu não posso explicar aqui porque duraria muito tempo. Então, aqueles que querem se aprofundar e ter uma resposta mais profunda sobre isso, sobre o divórcio, né, acessem o link no comentário fixado e na descrição deste vídeo, certo? Aqueles que querem uma resposta um pouco mais geral, um pouco mais rápida, né, acompanhe este vídeo que não pretende ser tão longo. Então, a Igreja Ortodoxa é a favor do divórcio? A Igreja Ortodoxa aceita o divórcio? É importante dizer que o divórcio na Igreja Ortodoxa ele não é tão diferente do divórcio na Igreja Católica Romana, na Igreja Papista. Mas aí já vão dizer, não existe divórcio na Igreja Católica, não existe divórcio na Igreja Romana, isso é mentira. Não, na verdade existe um processo de divórcio na Igreja Romana, porém ele tem um nome mais bonito, que é processo de nulidade matrimonial, né? E este processo de nulidade matrimonial na Igreja Ortodoxa, ele tem o nome de divórcio porque é um divórcio, né? Na Igreja Romana, né, e usa-se esse nome bonito de processo de nulidade matrimonial, que é para dizer que não existe divórcio, né? Mas é um divórcio, né? É quando a Igreja reconhece que aquele matrimônio está nulo, ou que foi inválido, né? Porém, antes de abordarmos isso um pouco mais, nós temos que saber o que é o santo matrimônio. O santo matrimônio é indissolúvel, né? O santo matrimônio, abençoado por Deus, quando um homem e uma mulher deixam suas famílias e na igreja, no santo mistério do matrimônio, se unem em um só corpo, em uma só carne, se tornam uma só carne, né? E juntos, né, em amor mútuo, recíproco, sacrificial, se unem por toda a vida, né? Não só para terem filhos, para terem uma procriação, mas para, abençoados pela igreja, viverem em união como cristãos ortodoxos e ajudarem um ao outro, né, neste amor recíproco e matrimonial no caminho até o reino do Senhor Jesus Cristo, até a eternidade. Então, o marido e a mulher, cada um no seu papel, unidos em uma só carne, abençoados pela igreja, não tem apenas o papel de procriação, mas o amor mútuo, o amor sacrificial que leva um ao outro até Cristo, que os preserva em Cristo, na igreja. E o Senhor diz no Santo Evangelho, aquilo que Deus uniu, o homem não separe, né?
Então, o sacramento, o mistério do matrimônio, ele é realizado para unir duas pessoas que de livre vontade se unem em amor, em sacrifício, em comunhão de amor, para viverem unidas, né, na igreja e na vida como uma só carne. Porém, né, existem casos diferentes, motivos específicos que levam muitas vezes à dissolução ou à fim de casamentos, né? E na Igreja Romana, né, isso é chamado de processo de nulidade matrimonial, onde a Igreja reconhece que o matrimônio ali não foi válido ou não é válido por diferentes causas, né? E na Igreja Ortodoxa isso não é diferente, né? Só que o nome é divórcio, né? O nome não é processo de nulidade matrimonial, mas o nome é divórcio. Porém, existe uma pequena diferença, né? Embora o Senhor Jesus Cristo diga aquilo que Deus uniu, o homem não separe, em outro trecho do Evangelho, o Senhor Jesus Cristo também diz que não é lícito o homem separar-se de sua esposa, a não ser em caso de adultério. Então o próprio Senhor Jesus Cristo, após dizer que o matrimônio é indissolúvel, também diz que em caso de adultério é lícito despojar-se, né, no casamento. Ou seja, existem motivos que podem levar ao fim do matrimônio, motivos específicos, né? Mas é importante dizer que sempre que um motivo desse acontece, né, que já vou dar aqui alguns desses motivos que podem levar à separação de um casal, né, alguns dos motivos que a Igreja, né, aceita o divórcio, que são motivos graves, não é uma festa, né? Não é uma festa onde o cara vai chegar para o bispo, para o padre, para a igreja e vai dizer: olha, a gente já está há 20 anos casados, agora eu queria uma mulher mais jovem, então vamos separar a gente. Não é besteira, não é folia, né? O processo do divórcio na Igreja Ortodoxa, sempre que ocorre, é no último caso, em economia, né? em última instância, quando, né, não é possível, né, pelo bem das pessoas envolvidas, mantê-las, né, presas, né, um com o outro, né, digamos assim, usando uma linguagem mais chula, uma linguagem mais fácil de ser compreendida, né? Então, existem casos onde o divórcio, né, é usado de economia, né? E que tipo de casos seriam esses, né? Bem, para falar sobre esses casos, é importante dizer, né, a visão da Igreja Ortodoxa sobre o mistério, sobre o sacramento, que é um pouco diferente da visão ocidental, é um pouco diferente da visão dos hereges, onde o sacramento é visto muitas vezes como um magismo, como um contrato de forma legalista, de forma jurídica, né? A Igreja Ortodoxa não vê o sacramento, o mistério, de forma jurídica, de forma legalista, como vê a Igreja Romana. Para dar um exemplo, né, sobre o divórcio e os motivos que levam ele a ocorrer na Igreja Ortodoxa, é necessário comparar com outros mistérios, com outros sacramentos, né? Então, por exemplo, o mistério da confissão, né? O mistério da confissão, o sacramento da penitência, quando o pecador arrependido confessa seus pecados, ele recebe do sacerdote, através do sacerdote, o perdão de Deus pelos seus pecados. Porém, ainda que este fiel confesse seus pecados e receba, né, a absolvição, se ele não possui arrependimento sincero e verdadeiro de seus pecados e a intenção de não mais praticá-los, né, se ele não possui arrependimento, ainda que ele confesse que através do sacerdote haja a absolvição, né, essa absolvição não é válida, pois não existe o arrependimento. Sem o arrependimento, a absolvição, o perdão dos pecados não é válido. Da mesma forma, se compararmos a vida sacerdotal com a vida matrimonial, da mesma forma, né,
ainda que o sacerdote, que a pessoa do sacerdote tenha pecados pessoais e seja um pecador e cometa pecados, sempre que ele celebra, que ele ministra os santos mistérios, os sacramentos, esses sacramentos são válidos. Não importa, né, a personalidade do padre, né, a personalidade do sacerdote, os pecados pessoais que ele cometa, né, pois os sacramentos são celebrados pela graça do Espírito Santo e não pelos pecados do sacerdote. Então há essa separação. Porém, se este sacerdote ele se separa da fé verdadeira, se ele se torna herege, se ele apostata da verdadeira fé, se ele praticar os mistérios, se ele celebrar os mistérios, esses mistérios não têm validade. Pois, mesmo que um sacerdote validamente ordenado, se ele deixar a fé, se ele apostatar da fé, se ele tornar-se um herege, ele perde a graça de Deus e a validade dos mistérios é nula. Da mesma forma, o santo matrimônio. No santo matrimônio, as pessoas são... O casal em matrimônio é abençoado para viver em uma só carne, para viver no santo matrimônio. Porém, existem causas que podem tornar este matrimônio nulo. E aí, uma das causas, por exemplo, que é uma das causas que o próprio Senhor fala no Evangelho, né? O marido não pode se despojar de sua esposa a não ser em caso de adultério. Ou seja, o adultério é uma das causas que podem levar à nulidade de um matrimônio. Quando uma das partes, né, do casal vive em adultério. Então, a vida de adultério, né, se um dos cônjuges, né, busca, né, o divórcio por conta que o seu cônjuge vive em adultério, né, vive de forma adúltera, manchando e adulterando o santo matrimônio, então é lícito a esta pessoa, né, pedir a anulação deste matrimônio. Além do adultério, outra coisa que nós poderíamos falar, por exemplo, um caso muito específico, que é a violência doméstica. Então, uma mulher que é violentada, que é feita de vítima de violência, que é violentada, que sofre violência doméstica, que é torturada, então essa mulher ela pode, né, de forma muito específica, pedir a anulação, a ser livre, né, daquela situação. Outro motivo, por exemplo, é a interrupção da gravidez, né, quando o assassinato da criança no ventre, né, que eu não posso dizer a palavra aqui por conta da diretriz do YouTube, né, mas a interrupção da gravidez, quando seja o homem ou a mulher, eles querem interromper a gravidez e forçam o seu cônjuge a isso, né? Pode ser o homem forçando a mulher, ou pode ser a mulher não querendo ter a criança, ou pode ser que não chegue a esse ponto, mas que o homem ou a mulher, né, não queiram, né, ter filhos, e um dos motivos do matrimônio é a procriação. Não é o motivo, mas é um dos motivos, né? Então, ser pai, ser mãe, faz parte do matrimônio. Outra questão que pode levar à nulidade do matrimônio, por exemplo, é a questão da apostasia, quando um dos cônjuges abandona a verdadeira fé. Então, os cônjuges, eles são unidos no santo matrimônio na igreja, como cristãos ortodoxos, como participantes da igreja. Então, se um dos cônjuges, né, abandona a fé, por exemplo, digamos que em um casal ortodoxo, né, a mulher ou o marido resolve apostatar, abandonar a fé ortodoxa e tornar-se qualquer coisa, budista, né, islâmico, né, papista, protestante, espírita, umbandista, seja lá qual for, né, a outra religião pela qual ele envereda. Então,
este abandono da fé, esta apostasia da fé também pode gerar uma nulidade no matrimônio. Né? Mas é importante dizer que, em todos os casos, né, a nulidade, o divórcio do matrimônio, ele é feito de forma econômica, quando a igreja usa de sua economia, né, pelo bem, né, de uma das partes. Né? Então, não é uma festa, não é algo que a igreja estimula, não é algo que a igreja abençoa, é algo que a igreja, né, realiza em economia, em casos específicos, quando não há, né, a possibilidade de manter aquele matrimônio. Então, o matrimônio, então o divórcio na igreja, ele não é uma festa, né, ele não é uma bobagem, é algo muito grave, é algo muito sério, que é a última solução em casos onde a igreja usa de economia, né, pelo bem de ambas as partes, quando já não é possível manter aquele matrimônio. Mas o matrimônio, ele é feito para ser indissolúvel. Ele não é feito para que as pessoas se separem, né? Ele não é feito para que as pessoas troquem, fiquem trocando, né, de marido, fiquem trocando de esposa, como quem troca de roupa. Não, isso não pode acontecer. Né? Quando a igreja casa, né, quando a igreja ministra o sacramento do matrimônio sobre um casal, é para sempre, é para toda a vida. Né? Então tem que haver alguma coisa muito grave, né, para que seja anulado este matrimônio. Né? Então, casos muito específicos, onde já não existe mais o matrimônio, onde o matrimônio já não é mais vivido, onde o matrimônio já foi adulterado. Né? Porque os sacramentos, né, na igreja, eles são feitos em sinergia com o Senhor, Deus e Salvador. Né? Não é um contrato, não é uma mágica, não é algo jurídico, mas é algo sinérgico, é algo vivido em vida. Né? Então, para que o matrimônio, para que todos os sacramentos sejam eficazes, como para o sacerdote, né, para que a atividade sacerdotal seja válida, o sacerdote tem que estar, né, dentro da verdadeira fé, ele não pode ser herético, ele não pode ser apóstata. Né, da mesma forma que para, né, o sacramento da penitência, para que a absolvição seja válida, o fiel, o pecador, tem que ser verdadeiramente arrependido dos pecados. Da mesma forma, né, para que o matrimônio se mantenha de forma indissolúvel, o casal ele tem que preservar o matrimônio. O matrimônio é preservado, não é uma mágica, não é um contrato, né, jurídico que as pessoas assinam simplesmente. Não, o matrimônio ele tem que ser preservado, né, na vida do casal. O casal tem que constantemente e até o fim, né, preservar o matrimônio indissoluvelmente, né, unidos em amor recíproco, em sacrifício. Né? E não simplesmente, não pode separar porque assinou um contrato e tem que manter o matrimônio, mesmo que não exista mais matrimônio na prática. Né? Mesmo que para manter, né, aquela relação, né, seja só uma coisa de aparências. Não, isso não existe. Né? Então, o matrimônio ele é indissolúvel, mas ele tem que ser preservado dessa forma pelo casal. E ele não pode ser adulterado por nenhuma das partes. Né? E adulterado, que eu digo, não é só uma questão de adultério, né? Mas é uma questão também que envolve outros aspectos muito específicos, né? Aspectos onde sempre que a igreja vem com o divórcio, é o último caso. É quando não existe mais a possibilidade de preservar aquela relação. Né? E é uma relação de economia. Nós devemos lembrar as palavras dos nossos santos apóstolos, que da mesma forma que eles receberam o poder de ligar, eles também receberam o poder de desligar. Né? Eu vos dou as chaves do reino de Deus, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Então, sempre que a igreja desliga, sempre que ela anula um matrimônio, é em economia, não é em festa, não é a prática comum. Né? É em economia, é em último caso, quando não há mais possibilidade de preservar aquele matrimônio, certo? E o segundo casamento na igreja, ele pode ocorrer, né,
caso, né, seja a pessoa seja viúva, ou seja, o seu cônjuge é falecido, né, e ela pode ter um segundo matrimônio, mas ela não pode, por exemplo, casar-se logo em seguida que ficou viúva, né? Mas existe um tempo de pelo menos um ano, né, depois. Não é uma festa de casório, de vamos casar um casamento atrás do outro, né? Então existe um tempo, e mesmo num tempo onde um matrimônio foi anulado, né, a parte teve o seu matrimônio anulado, né, teve o seu divórcio, né, para que ela tenha um novo matrimônio, né, existe um tempo, né, onde este tempo tem que ocorrer, né, ela não pode... houve a nulidade do matrimônio ontem e amanhã ela já pode, né, casar de novo. Não, nessa festa não. Então, para que ocorra um novo casamento, a igreja vai ter toda uma questão de verificar, né? E quando o segundo casamento ocorre, é também em economia, né? Também em economia, né? Lembrando aquelas palavras de São Paulo, é melhor casar para não pecar. Então, para que a pessoa não viva em fornicação, não viva em relações sexuais fora do matrimônio, né? Se essa pessoa não consegue preservar, né, então, como diz São Paulo, é melhor casar para não pecar. Mas também em economia, certo? Não é uma festa. Mas vão dizer, mas existiram abusos históricos. Sim, existiram abusos históricos, né? E assim como existem e existiram abusos históricos na Igreja Romana também, em muitas nulidades de matrimônio, né? Então, mas é importante saber distinguir que esta não é a norma, que esta não é, né, o certo, o correto, o processo comum, o processo normal. Sempre que ocorre a nulidade de um matrimônio e sempre que ocorre, né, um segundo casamento, isto ocorre em economia, né? Em economia, quando é necessário, certo? Não é uma festa, não é uma lei comum, ok? Então, esclarecidos esses motivos, né, aqueles que quiserem aprofundar de forma mais profunda esse tema, indico novamente, né, leiam um artigo sobre isso, que estará linkado no comentário fixado e na descrição desse vídeo, para um conhecimento, um aprofundamento melhor, né, sobre esse caso, tá certo? Então aqui foi uma visão geral, para ter uma ideia geral sobre esse assunto e para responder aqueles mentirosos, heréticos, que de forma, né, de desinformação, de má fé, né, difamam a ortodoxia, né, pura e simplesmente de má fé, ou por ignorância, ou por má fé mesmo, porque querem, né, falar mal da Igreja Ortodoxa. Então, é isso. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.